O senador Marcos Rogério, pelas redes sociais, ridicularizou a tentativa de membros do governo Lula e da velha imprensa controlada de tentar associar o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador se referiu a uma entrevista do senador Randolfo Rodrigues à velha imprensa e apontou: a turma de Lula agora elevou o nível de dissimulação. Estão tentando fazer pegar a narrativa de que Bolsonaro e Maduro são faces da mesma moeda. Olha a frase do líder do governo no Congresso Nacional. Maduro e Bolsonaro, um é contraface do outro, cara e coroa, cópias. Marcos Rogério comentou: é o cúmulo da dissimulação. É achar e considerar que o povo brasileiro é um povo tapado, um povo ignorante que não sabe das coisas. O senador lembrou: Bolsonaro, quando presidente do Brasil, já não reconhecia o governo Maduro, tanto que apoiou, recebeu e apoiou o então presidente Juan Guaidó. Bolsonaro já denunciava a ditadura venezuelana, a ditadura de Nicolás Maduro. Marcos Rogério comparou: quem defende o modelo Maduro, quem defende o governo Maduro, a figura do Maduro, o povo brasileiro sabe quem é. Lula diz que tem mais democracia na Venezuela do que no Brasil porque lá se vota mais. Quem se antecipou aqui para defender o reconhecimento do resultado eleitoral na Venezuela foi o PT, o partido do presidente Lula. E Lula até agora não enfrentou para dizer que aquilo lá é tudo uma farsa. Então não vem com essa tentativa de pregar uma narrativa. Agora eles querem associar o Maduro ao Bolsonaro, é sério. Daqui a pouco vão querer associar também o Bolsonaro às ditaduras de Cuba, Nicarágua e tantos outros. O senador explicou: eles tentam pregar para fora as narrativas, acusando os outros daquilo que eles fazem, daquilo que eles são. Os lulopetistas perderam a razão, perderam a noção e agora estão tentando, mais uma vez com narrativas, dissimular a verdade. Marcos Rogério ponderou: mas o povo brasileiro, conhece a verdade e sabe que é a verdade que liberta. Deus guarde e proteja o nosso Brasil. Era só o que faltava. Ao divulgar o vídeo, o senador disse: o nível de descaramento da turma petista é inacreditável. Agora, para tentar limpar a lambança do que fizeram no cenário internacional, estão tentando atrelar Bolsonaro a Maduro. Se esquecem que o povo tem memória, e nós também. Bolsonaro sempre foi um dos maiores críticos do regime Maduro. Eles nos acusam do que eles são: amigos de terroristas e ditadores. Não vai colar. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião.
Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A turma de Lula agora elevou o nível de dissimulação. Estão tentando pegar a narrativa de que Bolsonaro e Maduro são faces da mesma moeda. Olha a frase do líder do governo no Congresso Nacional. Maduro e Bolsonaro, um é contra a face do outro. Cara e coroa, cópias. É o cúmulo da dissimulação. É considerar que o povo brasileiro é um povo tapado, é um povo ignorante e que não sabe das coisas. Bolsonaro, quando presidente do Brasil, já não reconhecia o governo Maduro, tanto que recebeu e apoiou na época, proclamado presidente Guaidó. Bolsonaro já denunciava a ditadura venezuelana, a ditadura de Nicolás Maduro. Quem defende o modelo Maduro, quem defende o governo Maduro, a figura do Maduro, o povo brasileiro sabe quem é. Lula disse que tem mais democracia na Venezuela do que no Brasil, porque lá se vota mais. Quem se antecipou aqui para defender o reconhecimento do resultado eleitoral na Venezuela foi o PT, o partido do presidente Lula. E Lula até agora não enfrentou para dizer que aquilo lá é tudo uma farsa. Então não vem com essa, sabe? Essa tentativa de pregar uma narrativa de que agora eles querem associar o Maduro ao Bolsonaro. É sério? Daqui a pouco vão querer associar também o Bolsonaro às ditaduras de Cuba, de Nicaráguas e de tantos outros, porque eles tentam, pregar para fora as narrativas, acusando os outros daquilo que eles fazem, daquilo que eles são. Os lulopetistas perderam a razão, perderam a noção e agora estão tentando mais uma vez, com narrativas, dissimular a verdade. Mas o povo brasileiro conhece a verdade e sabe que é a verdade que liberta. Deus guarde e proteja o nosso Brasil. Era só o que faltava.
O historiador britânico George Robert Conquest, que morreu em 2015 aos 98 anos, escreveu em uma de suas obras que um Estado totalitário é aquele que não reconhece limites à sua autoridade, qualquer que seja a esfera da vida pública ou privada, e que impõe essa autoridade por todos os meios ao seu dispor. O mundo caminha para a implantação de um governo mundial totalitário, e já existem ensaios disso por toda parte. Nesses tempos de pandemia, alguns dirigentes, sabendo ou não, estão sendo instrumentos desse mecanismo ensaísta. Enquanto a esquerda radical procura enquadrar como fascistas o presidente Bolsonaro e seus defensores, é justamente de outras fontes de poder que têm vindo atitudes autoritárias e antidemocráticas, especialmente nesses tempos sob o argumento de controle da pandemia do coronavírus. O mais grave é quando boa parte da sociedade, não compreendendo o risco de suas concessões, termina admitindo a violenta supressão de direitos e garantias fundamentais. O medo tem alterado a consciência social e isso tem facilitado que setores do executivo, do judiciário e de órgãos de controle ignorem os limites de sua atuação. Isso é grave e absolutamente preocupante. Sinais de totalitarismo existem sempre que o Estado abandona sua autocontenção para impor sua vontade, não se curvando à supremacia da Constituição e das leis. O Estado não pode se sentir superior ao que está positivado, ao que está escrito. As leis é que devem balizar a ação estatal e não a vontade dos governantes. Isso é fundamental para a proteção de toda a sociedade. É a antiga máxima jurídica que diz: fora da lei não há autoridade. Um dos exemplos mais recentes da falta de autocontenção de poder é o inquérito das fake news. Se o Supremo Tribunal Federal insistir em não curvar-se ao ordenamento jurídico vigente e corrigir as flagrantes contrariedades, os flagrantes vícios do procedimento, estará dando claros sinais de autoritarismo. Outro exemplo: prefeitos e governadores que estão editando decretos e mandando prender cidadãos em circunstâncias que a lei não autoriza. O controle da pandemia não pode justificar medidas de exceção, como temos visto também no uso abusivo de regras para o fechamento de templos. Como já denunciei, há casos de interrupção de transmissão online de celebrações com 3 ou 4 pessoas presentes. E isso em diversos estados da federação.